Olá a todos, meu nome é Isaac Rodrigues Segovia Paula, eu sou a pessoa que irá representar o meu grupo, onde iremos aqui discorrer sobre o tema obesidade infantil. Nós vamos iniciar hoje uma apresentação sobre esse tema e é mais do que falar sobre peso estética. Aqui nós vamos olhar mesmo para a saúde, o foco aqui. Não vamos focar, né, em simplesmente falar não comer mal, mas vamos explicar na verdade os vários fatores que levam as nossas crianças, nossa geração de crianças que são futuros adultos lá na frente, jovens adultos, idosos, né, a se alimentarem mal. E já desde o início, puxando para a nossa capa, mas também introdução, nós podemos ver que a obesidade, na verdade, ela é uma resposta biológica e assim se chama um termo interessante, né, de ambiente obesogênico. Na verdade, né, a obesidade não é uma falta de caráter da criança, mas na verdade é só o mundo que vivemos hoje, né, que impõe essas crianças de várias formas, como nós vamos citar aqui, marketing, entre outras coisas, para o sedentarismo e torna também, por exemplo, esses alimentos ruins mais baratos e mais fáceis de achar do que uma fruta fresca. É algo, uma lógica aí, na verdade é uma verdade que não tem lógica, né? Não faz muito sentido a gente reclamar do sedentarismo, mas na verdade vê aí como é notório, né? Como a sociedade investe tanto em alimentos ruins, de forma que eles são mais baratos do que os alimentos mesmo frescos. Puxando para as nossas causas e para os nossos dados, a gente tem que entender uma coisa, né? Que a obesidade, na verdade, é um problema multifatorial. Eu já estou citando desde o início. Tem vários fatores. Não dá para culpar apenas em si um fator. Na verdade, envolve genética, envolve economia, o marketing, como eu citei no início, voltado para as crianças, e também a estrutura das nossas cidades. É um detalhe interessante. Puxando para o nosso lado de fatores comportamentais, a gente vê que realmente, né, o primeiro grande grupo de causas são os fatores comportamentais. Né, e aqui entra os alimentos ultraprocessados, como citei lá no início, geralmente são mais baratos que os frescos. A ciência mesmo nos mostra que esses produtos são formulados para serem hiperlatáveis. Isso aqui é algo muito interessante. Em outras palavras, ou seja, né, eles imitam, podemos dizer assim, usar esse verbo, né, sequestram o sistema de recompensa do cérebro da criança, fazendo com que ela queira comer cada vez mais, substituindo o que é mais importante, que é a comida de verdade. Aí, considerando o SISVAN, que é o nosso Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, se baseando nele, né, recorrendo aos dados dele, pode ver que ele nos mostra a realidade como ela é. Então, prova que essa obesidade infantil ela virou um tema de urgência de saúde pública, que o nosso governo precisa acompanhar, né, e investir, não ignorar, né, como tem sido a realidade. No 6, no nosso slide 6, que tem como título a evolução da obesidade em crianças de 5 a 10 anos, a gente pode ver que esse slide traz o dado mais alarmante da apresentação. Opa. A gente vê aí, ó, pode acompanhar aqui a evolução de 2008 a 2022, onde o índice saltou de 4,9% para 11,8%. Ou seja, isso é um salto, podemos dizer assim, nesse termo epidemiológico, de mais de 140% em apenas 14 anos. Como a gente pode ver aí, acompanhar, são 340 mil crianças nessa faixa etária que hoje sofrem com essa obesidade no Brasil. Algo mesmo alarmante. No sétimo slide de transição nutricional, a gente pode ver aqui, podemos dizer assim, um grande paradoxo do Brasil, né? Porque
A população ela saiu da desnutrição histórica tempo atrás, mas entrou por outro lado direto no excesso de peso por comer mal. Até estudando você vê que a ciência tem um termo para isso que a gente fala epigenética, que a má alimentação nos primeiros 1000 dias de vida pode programar o metabolismo da criança para estocar gordura e adoecer no futuro. Isso é preocupante. Considerando as consequências, vamos ver aqui, né, as consequências e soluções, né? Mas vamos primeiro ver aqui as consequências. Por região, vamos considerar aqui por sexo, né? Aí, como a gente baseia nos dados aí, vemos que o Sul ele lidera com 15,6%, que a literatura, né, como a gente baseou de Muniz, da Fiocruz, porque a literatura associa fatores de clima e hábitos culturais, de alimentos mais pesados, né, doce, enfim. E considerando o sexo dos meninos, ele tem um índice maior de 13,2%, o que nos faz ligar ao alerta, né, para o sedentarismo digital, falta de espaço seguro para brincadeira né, ativa na rua. Isso aí é algo, as consequências que podemos ver, né? Impacto na infância, isso aí é a coisa imediata. Né? Um pouco mesmo a gente enfrenta as crianças, a função endócrina no metabolismo, as crianças vão desenvolvendo resistência à insulina, pressão alta muito cedo, sem contar a alma, né? Por causa do isolamento social, a baixa autoestima, sofrimento com bullying escolar. E no futuro, considerando também né, um impacto no futuro, mais tarde essa criança tem grande chance de ser se tornar um adulto com diabetes tipo 2, com cardiopatias graves, além do sofrimento né, de custo financeiro gigantesco que o SUS ele não tem condições de suprir. Então, aí entrando já a continuidade, para complementar a nossa apresentação, temos as intervenções políticas né, para isso. Nós precisamos, na verdade, de políticas públicas e estruturais, porque, na verdade, só dicas de dieta não vai alterar né, esse quadro, esse estilo de vida. Então, a gente precisa de políticas públicas e estruturais, né, regulação de alimentos dentro das escolas. Há quem defenda, é interessante, né, impostos sobre bebidas açucaradas, né, por exemplo, refrigerantes. Dentro também né, um treinamento maior, um alerta maior para os pais, para focarem mais nisso, alimentação dos seus filhos. E na conclusão a gente chega aqui a conclusão que fica claro que combater a obesidade infantil não é um dever só dos pais, né? Não é um dever da escola, do Estado, várias pessoas no geral. No futuro, né, temos uma sociedade mais sadia. E partindo para a nossa referência bibliográfica, né, tá aí as nossas referências que nós usamos, discorremos aqui na apresentação. Bom, pessoal,